Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos nós, em especial na sua vida, que está aqui na casa do Senhor nesta noite. Irmãos, como já é do conhecimento de vocês, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Família. E também é o Dia do Jovem Presbiteriano, né? Dia Nacional do Jovem Presbiteriano. Então não tinha como falar sobre família, né? Não tinha como falar sobre família. Então eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus em 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2, nos versículos de número 12 a 14. 1 João 2, 12 a 14. Mesmo assentados, acompanhem comigo a leitura do texto sagrado, em reverência. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? Vamos orar novamente, pedindo a santa orientação do Espírito Santo nesta noite. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, tão rica, Senhor, tão maravilhosa. Que bênção, Senhor, é essa palavra. Que bênção, Senhor, é estarmos aqui reunidos como Teu povo. Que bênção, Senhor, poder louvar e engrandecer o Teu santo nome. Por isso nós pedimos nessa noite, Senhor, aceita o nosso culto e a nossa adoração. Tira de nós qualquer vislumbre, Senhor, de vaidade. Vai, Senhor, afastando desde já as perturbações que provavelmente virão para desviar a atenção do Teu povo, mas que eles possam estar prestando atenção, firmes, Senhor, e possam beber, Senhor, dessa água que é Jesus, a fonte da vida. Nos alimente nessa noite, Senhor, que da nossa alma possa jorrar alegria, Senhor, de conhecer ao Senhor. Tenha misericórdia, glorifica o Teu santo nome. Nós oramos assim para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a epístola de João foi escrita pelo apóstolo amado João, provavelmente no ano 68 depois de Cristo, 2 anos antes daquele período que foi a destruição do templo, da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. E João tinha fugido da perseguição, estava na cidade de Éfeso. Ele já era de idade e era o último dos apóstolos que tinha sobrevivido. Muitos cristãos tinham morrido por causa das perseguições, muitos dos apóstolos tinham sido mortos, muitos apedrejados, outros crucificados, outros decapitados, outros foram perfurados por flechas. Então, vários cristãos foram jogados à arena para serem comidos pelos leões. E agora, no ano 68, João, que era o último dos apóstolos, o apóstolo do amor, ele era escrever cartas para que fossem direcionadas às igrejas. E as pessoas das igrejas ficavam ávidas, sedentas por receberem aquelas cartas, pois se tratava do último dos apóstolos. E João escreve, então, a primeira epístola, a primeira carta de João, para aqueles irmãos de outras igrejas ao redor da cidade de Éfeso. E ele vai escrever com uma finalidade do que estava acontecendo dentro da igreja. E o que estava acontecendo dentro das igrejas? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus diz que vem o diabo e lança o joio dentro da igreja. Era isso que estava acontecendo naquela época. Falsos ensinos estavam sendo lançados dentro da igreja. E qual
eram esses ensinos? O primeiro ensino que estava fazendo um estrago enorme dentro da igreja era o chamado gnosticismo, que vem de gnosis, conhecimento no grego. E o que eles diziam? Muito desses, porque naquela época existiam aqueles que eram os pregadores itinerantes, eles saíam e iam de igreja pregando. E muitos deles estavam trazendo um falso ensino. E um desses ensinos era o gnosticismo, que dizia o seguinte: eles pegaram o dualismo filosófico do grego, que dizia o seguinte: a matéria é má e o espírito é bom. Em outras palavras, o corpo não presta para nada. O que vale mesmo é o espírito. Então, o que você faz com o seu corpo não interessa para Deus. Interessa o seguinte, é que o espírito que vai ser salvo. Aí o que começou a acontecer dentro das igrejas? Muitos estavam vivendo vidas pecaminosas, lascívias, adúlteras, vidas de glutonaria, de bebedice, porque eles falavam assim, já que o corpo não importa para nada, para que eu vou ficar aí lutando contra o pecado? Eu me entrego ao pecado, porque o que vai ser salvo é o espírito. E nisso o pecado começou a entrar dentro da igreja e matar as igrejas. Mas também houve um outro lado. Se alguns se entregaram ao pecado, outros começaram a se entregar a um ascetismo, a um rigor, que dizia o seguinte: nós temos que nos privar de certas comidas, nós não podemos comer isso, não podemos comer aquilo, não podemos tocar naquilo, e também começaram a proibir os casamentos. Isso começou a entrar dentro da igreja. Aí você fala assim, Luciano, isso só acontece nos tempos daquela época, hoje não acontece mais isso. Irmãos, às vezes eu fico vendo umas moças, e alguns jovens, que se dizem cristãs, praticamente nuas, nuas, nos seus Instagrams, nos seus Facebooks. E qual é a mentalidade dessas jovens? Deus vê o coração, o que importa é o coração. Deus sabe se eu sou bom ou não. E se expõe a isso. É o mesmo pensamento gnóstico. É o mesmo pensamento, o que importa é a alma, o corpo não importa, o que eu faço com o meu corpo não importa. Jovens que estão namorando e indo para a cama, tendo relacionamentos sexuais antes do casamento. Jovens que se entregaram à bebedice. É o mesmo pensamento. Não muda. E muitos jovens têm caído, muitas pessoas, e até mesmo os adultos têm caído nessa conversa, nesse falso ensino. Ora, se o corpo não fosse importante, Cristo não tinha ressuscitado. O que a gente faz com o nosso corpo, nós vamos dar contas a Deus. A ponto da palavra de Deus dizer que aquele que destruiu o corpo, Deus o destruirá. Foi Deus quem fez o nosso corpo. E nós vamos dar conta daquilo que nós fazemos com o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E outros também começaram a enredar naquela questão assim, não toque nisso, não coma aquilo. Aí você já conhece, aquelas seitas que dizem assim, não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode fazer aquilo. E as pessoas gostam disso, porque dá um ar de mais espiritual, Nossa, eu não como isso, eu sou mais espiritual do que você. Sendo que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus disse para Pedro, come de tudo. Dando graças, come de tudo, tudo sendo abençoado. Dê graças a Deus, Deus nos deu tudo. Mas, além disso, querido, o que estava acontecendo? Esse gnosticismo dizia o seguinte, que a salvação era alcançada por um conhecimento superior, e esse conhecimento só era dado a alguns poucos. E o que estava causando então? Começou a elitizar a igreja. Bem, aquele que tem um conhecimento superior, aquele lá é o tal. Aquele que não tem, aquele pobrezinho que entrou na igreja, que não tem aquele conhecimento, esse aí é uma ralé, não vale de nada. E o que começou a acontecer dentro da igreja? O amor começou a se esfriar. Começou a ocorrer divisão dentro da igreja. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos,
com títulos, no sentido assim de que a pessoa acha que título, quanto mais título, não. Nós que somos diáconos, presbíteros, nós somos chamados a sermos o mais humilde de todos. E não sermos grandes. Nós temos que nos parecer com Cristo. Temos que ter o próprio Espírito de Cristo. Quem quer ser o maior, que seja o menor. É isso que a palavra de Deus diz. E esses ensinos, irmãos, foram entrando dentro da igreja e começou a abalar a estrutura da igreja. E João começou a ver isso. Mas se não bastasse apenas o ensino do gnosticismo, outro ensino estava sendo propagado pelos falsos profetas, que era o docetismo. O que é o docetismo? Que vem do grego a aparência. O que eles diziam o seguinte: olha, se a matéria é bom e o Espírito é bom, Jesus jamais poderia ter vindo em carne. Porque como é que Deus, sendo bom, encarnou? Se a carne, a matéria é má, Deus não poderia ter se revestido de carne. Então eles começaram a dizer que Jesus era um holograma, um fantasma. E isso começou a abalar a fé de muita gente. É por isso que 1 João começa dizendo, como é que a carta de 1 João começa? 1 João dizendo o seguinte, a respeito daquele que vimos, ouvimos, apalpamos. Por que ele começa dizendo isso? Para combater esse ensino, de que Jesus veio como um holograma, um fantasma, uma miragem. E o que esse ensino trouxe dentro da igreja? As pessoas começaram a ver Jesus como uma fábula, como um mito, como um saci-pererê. E será que isso tenha entrado dentro das igrejas, irmãos? Será que muitas pessoas não veem Jesus como um mito? Como um conto de fadas, ou como um ser pessoal ao qual deseja se relacionar conosco? Se isso não fosse verdade, irmãos, muitos jovens, muitas pessoas não saíam da igreja, porque eles deveriam temer ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E João, vendo tudo isso, ele se preocupa com a igreja. Por quê? Porque muita gente começou a sair da igreja. Muita gente começou a sair da igreja. E isso abala a fé da gente, irmãos. Às vezes você está sentado na igreja e olha para o lado e fala assim, poxa, fulano aqui, quantos anos ele foi crente aqui na nossa igreja? Hoje ele está numa seita tal, hoje ele é ateu, hoje ele está no mundo, hoje ele está bebendo, hoje ele virou um libertino. Isso abala a nossa fé, irmãos. E isso não é novidade. Isso já acontecia naquela época. E João está escrevendo isso para fortalecer o povo, que não estava não só sofrendo ataques externos de perseguição, mas estava sofrendo o pior dos ataques, que eram as heresias que estavam entrando dentro da igreja. E nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Com os falsos ensinos. E nós não devemos jamais permitir que esses ensinos entrem dentro da igreja. Cuidado com esse ensino satânico que diz assim, não julgueis, porque você está tirando do contexto bíblico. Jesus vai dizer assim, julgueis, depois ele vai dizer, mas julgueis com sabedoria. Você deve julgar sim. Saber o que está sendo pregado. Combater os falsos ensinos para que eles não entrem dentro da igreja. E era isso que estava acontecendo. Agora aqui nós vamos ter, para quem que João estava escrevendo? São 3 personagens aqui, filhinhos, pais e jovens. Quem são esses personagens que ele está escrevendo? Alguns vão fazer essa divisão de 3 maneiras. A primeira maneira é que se trata realmente de uma divisão por idade cronológica. Filhinhos são aquelas criancinhas, os jovens são jovens mesmos, e os pais são os mais velhos. É por idade cronológica. Outros vão fazer essa divisão por idade espiritual. Filhinhos seriam aqueles que nasceram de novo, são crentes novos. Aí você pode ter uma pessoa de idade que é crente novo.
os pais são aqueles maduros na fé, que já estão calejados, com muitos anos na igreja. E os jovens são aqueles que não são não novos na fé, nem estão maduros na fé, eles estão caminhando. E a outra divisão que eles vão fazer é apenas a divisão entre jovens e adultos, sendo que filhinhos se refere tanto a jovem como a adulto, seriam todos aqueles crentes. Então, qual que seria a divisão mais aceita? A mais aceita que João está falando aqui é da idade espiritual. Filhinhos são aqueles que nasceram, que são crentes novos na fé, nasceram de novo. Os pais são aqueles maduros na fé, e jovens são aqueles que estão caminhando para se tornarem maduros. Mas, e aí que está a sabedoria da palavra de Deus, que é lindo nisso, pode se referir também à idade cronológica. Pode ser filhinhos, pode ser criança, pais pode ser pais mesmo, mais adultos, e os jovens serem jovens. Por quê? Porque Jesus já havia ressuscitado há 50 anos atrás. Então, muitos daqueles que viram Jesus, que converteram lá no sermão de Pedro, eles já estavam como maduros na fé, eram pais, e alguns eram novos. Então, pode se referir a tanto a idade cronológica como a idade espiritual. Mas o mais aceito é que ele está falando da idade espiritual. Então, irmãos, nós podemos ter, por exemplo, na mesma igreja, nós podemos ter gente de idade avançada e que é criança na fé. Paulo disse à igreja de Coríntios: olha, eu quis trazer para você coisas sólidas, mas não pude dar a vocês isso, porque vocês são crianças na fé, eu tive que dar leite para vocês. E ele estava falando isso para adulto. Tem muito adulto que não amadureceu na fé. Como também tem criança e jovem que são maduros na fé. Lembra de Davi? Davi novo, jovem, era um homem cheio do Espírito Santo. Samuel, José, João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Nós temos que ter cuidado, irmãos, de achar que os jovens e as crianças não podem aprender coisas sólidas. Podem sim. Por que eles podem aprender matemática, física, lá no colégio, chega aqui, a gente tem que falar igual né? Não, podem aprender. Eles podem aprender sim. Tem muitos jovens que são maduros na fé, firmes na fé. Outro dia eu trouxe meu filho numa pregação e o pregador falando cheio de gíria e não sei o que lá, querendo assim, tipo assim, tentando transparecer que ele era jovem, querendo... Aí eu olhei assim para o meu filho estava... Eu falei assim, meu filho não fala assim. Meu filho é maduro na fé. Ele não é assim, gente. Nós temos que entender isso. Então, esse texto de João vai falar para qualquer idade. Desde que você se localize dentro de qual idade espiritual que você está. E o que João vai fazer aqui? João está escrevendo essa epístola para combater os falsos ensinos que estavam entrando dentro da igreja. E para fortalecer os irmãos que estavam na dúvida, que estavam vacilando, que estavam fracos diante de toda aquela perseguição externa, mas também dos problemas que estavam ocorrendo dentro da igreja. Ele estava alertando os irmãos: olha, vocês podem ter certeza da salvação de vocês. Mas ele também queria lembrar os irmãos que eles estavam em guerra. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que a vida é igual ir no shopping. A gente tem que estar aqui para passear, para ver as coisas bonitas, para andar no ar-condicionado, para sentar na praça de alimentação e comer uma comida gostosa. Tem gente que acha que a vida é isso. Foi isso que Jesus disse para nós? Jesus disse que a vida cristã é isso? Jesus disse: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Jesus disse, olha, vocês serão odiados por causa do meu nome. No mundo tereis aflições. A vida cristã é uma guerra, ao ponto de Paulo dar o exemplo de que todos nós devemos tomar a armadura de Deus. Tomar o capacete da salvação, o escudo da fé, a palavra, a espada. Nós estamos num campo de batalha, irmãos. E é isso que João está escrevendo, para fortalecer os irmãos, para lembrar os irmãos, para animar os irmãos. E quais são as palavras que João vai começar a descrever aqui? Se você ver, ele está usando um estilo poético. Ele usa aquilo que nós chamamos de paralelismo. Ele fala filhinhos, depois repete filhinhos de novo. Fala pais, depois repete pais de novo. Ele fala jovens e depois repete jovens de novo. Então eu vou ver aqui nesse paralelismo. Vamos ver o versículo de número 12, irmãos. Olha aí na sua palavra, na palavra de Deus. Ele começa assim, ó, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aí no versículo 14 tem um paralelismo. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. O que João está dizendo aqui? A palavra filhinhos, no grego, é teknia, significa alguém que foi gerado, que nasceu. Então ele está falando daqueles que nasceram de novo, que tiveram um encontro com Jesus e foram salvos. É esse tipo de pessoa que João está se dirigindo. E o que ele diz para aquele que nasceu de novo? Ele vai dizer o seguinte: porque os vossos pecados são perdoados. Queridos, infelizmente, por causa de nós vivermos numa sociedade pecaminosa, nós às vezes ficamos com nossas almas e com os nossos espíritos cauterizados, insensíveis por causa do pecado. O pecado, às vezes, não nos causa mais tristeza. E nós temos que nos lembrar que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nós temos que entender isso. Os nossos pecados são perdoados. E o que isso quer dizer, irmãos? Hebreus vai dizer o seguinte, que após a morte segue-se o juízo. Ora, se a alma que pecar, essa morrerá. Se o pecado faz separação, todos nós, antes de crermos no Senhor Jesus, nós estávamos perdidos. Porque João capítulo 3, versículo 18, vai dizer o seguinte: aquele que crê não está condenado. O que não crê já está condenado. Quando você não cria em Jesus, você já estava com a condenação, já havia o carimbo na sua testa, inferno. Você já estava condenado ao inferno e de forma eterna. Eu estava vendo um vídeo outro dia, Marcelo, lá nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos o negócio é diferente, né? É diferente daqui. E aí estava mostrando aqueles assassinos, né? Eles chegam com aqueles macacões alaranjados, algemados, os policiais tudo em volta, e eles aparecem diante do juiz. E eles filmando o julgamento. Muitos assassinos, muitas pessoas horríveis, terríveis. E enquanto o juiz está lá lendo, lendo o veredito, eles estão lá rindo, zombando, alguns deles olhavam para a família das vítimas e zombavam, e que não sei o que. Aí, de repente, o juiz, eles estavam lá rindo, tal, de repente o juiz falava assim: condenação, prisão perpétua, ou pena de morte. De repente, aqueles homens e aquelas mulheres que estavam rindo, que estavam zombando, uns desmaiavam, outros entravam em desespero, choravam, queriam fugir, a polícia tinha que agarrar, porque o veredito tinha dado a eles. E é isso que acontece com aquele que nasceu de novo. Um dia o Espírito Santo tocou no coração dele e ele pôde ter um vislumbre do quão pecador ele é. Então ele entra em desespero. Como esses homens entraram em desespero,
Eu estou perdido. Eu preciso de um Salvador. E eles se voltam a Cristo e pela fé nascem de novo. Irmãos, isso é maravilhoso e às vezes a gente perde isso. A gente às vezes se esquece disso, dessa alegria, a alegria da salvação. Assim como Davi disse, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Às vezes a gente esquece dessa alegria, irmãos. Nós somos salvos, e salvos por quem? Ele vai dizer assim, por causa do seu nome. O que é um nome? O nome é a obra da pessoa. Lembra de Isaías 9:6? Uma criança nos nasceu, uns filhos se nos deu. O seu nome será Deus maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele está dizendo o quê? É a obra de Cristo, o que Cristo fez na cruz. Nós somos salvos por Cristo, pelo que Ele fez na cruz. Os nossos pecados foram perdoados por Cristo. Louvado seja o Senhor. Alguém dá um aleluia aí? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. É por causa de Cristo e nós temos que nos lembrar isso. E isso nos dá alegria nesses dias difíceis, irmãos. Não depende de nós. Depende de Cristo. Que maravilha, irmãos. Você já pensou o ladrão na cruz? Se ele tivesse que abraçar a teologia de que a salvação é pelas obras, ele estava lascado, ele estava na cruz lá. E Jesus falou para ele, não, meu filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É pela fé e pela obra de Cristo. E isso alegra o nosso coração, irmãos. Os nossos pecados já não mais nos separam de Cristo. Louvado seja o Senhor. E aí ele vai dizer no versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Agora aqui filhinhos já tem outro sentido, vem de paidia, que significa o seguinte, parentesco. Eles agora não só nasceram de novo, como agora eles olham para Deus e dizem o seguinte, o Senhor é meu Pai. Aquilo que a palavra de Deus diz lá em Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Dizem que Charles Spurgeon andava pelas ruas, antes da sua conversão, sentindo o peso do seu pecado. E ele tinha tristeza, muita tristeza. Ele conhecia o Evangelho, conhecia Deus, mas ele tinha muita tristeza, porque ele via a Deus como um juiz, alguém que se ele comparecesse diante dele, ele seria condenado. Até que ele ouviu a mensagem do Evangelho, Deus abriu o seu coração, e ele passou a ver Deus como Pai. Que coisa, irmãos, como nosso Pai. E como Pai, irmãos, é uma coisa interessante, o sentimento, né, Flavia, que a gente tem pelos filhos da gente. O amor que um pai tem, uma mãe tem pelo filho, é uma coisa que às vezes transcende qualquer entendimento, porque é um amor que vem antes mesmo da criança nascer. A criança nem nasceu, você nem conhece, ela nem chegou à existência, e o amor já é tão grande que você é capaz de fazer tudo por aquela vida. E depois que nasce, então, é um amor que só pode vir de Deus, e que nos exemplifica como Deus nos ama como Pai. Isso é maravilhoso. E ele está dizendo assim, escrevi e escrevo. Lembra que é um paralelismo poético, ele está usando de poesia. Tem nada demais aqui, escrevi e escrevo, apenas para alertar aqueles filhinhos, aqueles que eram novos na fé, que eles viam, o que ele estava dizendo para ele? Que eles estavam salvos e que deveriam progredir na fé cristã. Sabe, queridos, todo aquele que veio para a igreja, que está fazendo, por exemplo, a classe de catecúmenos, não termina ali não, tá? Vocês têm que crescer na fé. Tem que crescer. Não pode cruzar os braços, não. Aquilo ali é só o primeiro passo. Cresçam na fé.
Em segundo lugar, ele vai escrever aqui, João vai escrever para os pais. Olha o versículo 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 14. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Olha que coisa interessante. João não mudou. No filhinhos ele mudou. Agora no pai não muda nada. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Por que João diz isso? Porque pais aqui são aqueles velhos, aqueles cristãos maduros na fé, que já estão calejados, com um lombo, né, já cheio de cicatriz de tanto apanhar pela fé. Não tem muito o que dizer. João não precisa dizer mais nada, não. Vocês conhecem o Pai. Agora, esse conhecimento aqui é diferente do conhecimento de filhinhos aqui, ó. Filhinhos, no versículo 14, diz assim, ó. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Conheceis o Pai é diferente aqui de que os pais conhecem. Qual é o conhecimento dos pais aqui? É o conhecimento na prática. Vou exemplificar para vocês. Os filhinhos conheciam o pai, assim como o bebê, quando o pai chega e mostra o rosto, ele ri, ele fala assim, é meu pai. Mas à medida que a criança vai crescendo, ele vai conhecendo o pai, o quê? Na intimidade. Então a gente que é mais antigo, né? A gente que é mais antigo, o pai da gente não precisava falar nada. Ele só olhava para a gente já sabia o que ele queria. E ai da gente se ele não fizesse. Porque a gente conhecia o Pai na intimidade. É isso que João está dizendo. Olha, vocês conhecem Deus porque vocês têm andado com Ele todos os dias. Vocês conhecem quem é o Senhor, vocês têm intimidade com Ele. E vocês, por conhecerem, vocês conhecem Ele desde o princípio. Por que conhecem desde o princípio? Aqui ele está falando de Deus Pai. Porque eles conhecem a Jesus. E a palavra de Deus diz que o Filho é quem revela o Pai. E porque eles conheciam a Jesus na intimidade, eles conheciam o Pai. Porque o Filho revela o Pai. E o Pai revela o Filho. João está escrevendo aqui para esses pais, porque eles se tornaram maduros na fé. E isso devia ser motivo de alegria para eles. Por quê que devia ser motivo de alegria para eles? Porque apesar de todas as perseguições e dos falsos ensinos que estavam entrando dentro das igrejas, aqueles homens tinham permanecido na igreja. Irmãos, vida cristã não é, às vezes você acha assim, eu preciso sentir, eu tenho que estar aqui. O mais importante da vida cristã, irmãos, entendam isso, é perseverança. Se você tem permanecido aos pés do Senhor, isso é sinal de que você é um eleito de Deus, de que você realmente é salvo. Você pode estar desanimado, pode estar com dúvida, pode estar com medo, mas se você continua aos pés do Senhor, se você tem perseverado, isso é um sinal de que Deus te chamou. Queridos, e aqui ele usa de repetição, pais. Por quê? Porque a repetição é uma forma de ensinar. E ele está também não só ensinando, mas ele está alertando aos pais. Nós precisamos, como pais, termos a seriedade de transmitirmos a tocha do Evangelho para os nossos filhos. A Europa e os Estados Unidos negligenciaram isso. E por terem negligenciado isso, o Evangelho está morrendo nesses países. Nós temos que fazer sucessores. Nós temos que fazer novos líderes, novos diáconos, novos pastores, novos professores de escola dominical, novos presbíteros. Nós temos que transmitir não só dentro da igreja, mas lá fora no mundo, como médicos, como advogados, nós precisamos ensinar os nossos filhos, transmitir o Evangelho, passar para eles, olha, a nossa geração passou, agora é com vocês, continuem. Senão a igreja morre, queridos. Nós temos que entender isso. E agora ele vai dizer aos jovens, versículo 13
e 14. Presta atenção. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no final do versículo 14 ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Queridos, jovens são aqueles crentes que estão crescendo na fé. São os intermediários na fé. E João está dizendo o seguinte: olha, vocês tendes vencido o maligno. Agora, quem é o nosso inimigo? Na arte da guerra, a primeira coisa que você tem que aprender é conhecer seu inimigo, senão você vai perder a guerra. E o que a Bíblia nos diz a respeito do maligno, que aqui é o diabo? Lá em João 8,44 diz que ele é um mentiroso. Se os irmãos puderem me ajudar, João 8,44, ele é um mentiroso. Ele só sabe falar o que é mentira, mentir o tempo todo. Se você vê algum político que só mente, quem está por trás dele é o diabo. Pode saber disso. Jó 2,7 vai dizer que ele é poderoso, que ele feriu Jó com doenças. Ele é poderoso mesmo, irmãos. Em Zacarias 3,1 vai dizer que ele é o acusador. Hoje ele não pode nos acusar mais diante de Deus, por causa da obra de Cristo na cruz. Mas como que o diabo nos acusa? Ele acusa a nossa consciência. Ah, você não é crente não. Ah, você lembra como é que você respondeu fulano? Você viu o que você fez com a sua mulher? Você viu o que você fez com o seu marido? Você viu o que você fez? Ele acusa a nossa mente o tempo todo. Outra coisa, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, vai dizer que ele é o sedutor desse mundo, que tem seduzido muitos homens, muitas mulheres. E Mateus 4,1 vai dizer que ele é o tentador, ele nos tenta. Olha, irmão, se ele teve a cara de pau de tentar o Senhor Jesus, o que será de mim e de você? Ele vai nos tentar. E como que ele nos tenta, irmãos? Olha que o próprio João vai dizer nos versículos seguintes. Olha os versículos 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui está a forma de como Satanás tenta o povo de Deus. Com o mundo. O mundo. Esse sistema que não quer saber de Deus, que odeia Deus. E como é que ele tenta você, tenta a mim? Com a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É aquele desejo desenfreado de ter algo que não é lícito. Então, concupiscência da carne é o desejo de ter algo que eu não posso tocar. Então, tem mais a ver com lascívia, com os prazeres da carne. Então, seria comer exageradamente, beber até se embriagar, ter relações sexuais desenfreadas. Essa é a concupiscência da carne. A carne quer isso. E é isso que o mundo tenta a gente o tempo todo. E você às vezes não percebe. Você vê os programas de televisão, quantos canais só fala de comida. Eu estava até falando com um amigo meu, falei assim, rapaz, você já parou para perceber quanto de receita que deve ter no mundo? Porque tudo quanto é canal tem receita. E eles não repetem receita? Que negócio é esse, rapaz? Tem receita, é um infinito de receita. É só comida e bebida. Se você bebe, você é inteligente, você é bem visto. E o sexo, então, irmãos? Desenfreado. É assim que o mundo nos tenta. E o que é isso, a concupiscência da carne? É você se entregar a esses prazeres sem pensar nas consequências. Foi isso que aconteceu
com Esaú. Esaú voltou da caça, não tinha pego nada, estava morto de fome. Aí Jacó falou assim, olha, me vende sua primogenitura, que eu estou fazendo aqui um guisado. Um guisado de lentilha aqui, eu acho. Ele falou, não, eu vendo. Ou seja, por causa do desejo da carne, ele agiu sem pensar nas consequências. Assim como Aminon e Tamar, Aminon era irmão de Tamar, filha de Davi, e ele desejou a irmã e a estrupou. E depois que ele confirmou o ato, ele sentiu nojo, asco da irmã. Ele não mediu as consequências. Queridos, e ele vai dizer assim, a concupiscência dos olhos, é o desejo das coisas materiais. Você pode sonhar em ter uma casa própria, ter um carro melhor, pode sonhar, irmãos. Isso é bom. Mas o problema é isso, você desejar ser rico. Tiago diz assim, aqueles que desejam ser ricos, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira, se enveredaram em grandes tormentos. Quando você olha Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Sabe quanto vale 30 moedas de prata hoje? No máximo 40 mil reais. Ele trocou a vida eterna por 40 mil reais. 40 mil reais, irmãos. Trocou a vida eterna. É a concupiscência dos olhos, o desejo de ter. Mas se não bastasse isso, nós temos a soberba da vida, que é que João diz aqui. O que é a soberba da vida? É o desejo de fama, de ser reconhecido, é a fama de poder. Você pega, por exemplo, os políticos, eles têm dinheiro, eles têm mulheres, e a próxima coisa que eles querem é poder. Por isso que muitos se candidatam na política, às vezes nem precisa. Você vê milionários entrando na política, por quê? Porque eles querem poder. Não estou dizendo que todo político quer isso não, irmãos. Eu estou dizendo que muitos milionários entram porque eles querem poder. É o desejo do homem, o poder. Nós vivemos num mundo de celebridade, e esse mundo de celebridade tem entrado dentro da igreja. Nós temos celebridade gospel. Para pensar, fã-clube gospel, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Como que pode isso? Isso tem entrado dentro da igreja, soberba da vida. Outro dia eu passei em frente à igreja e tinha lá uma foto do pastor. O que é isso, irmãos? Uma foto de todo o tamanho do pastor. O que é isso? Isso é a soberba da vida. É o desejo de fama, de celebridade. João Calvino, quando morreu, ele pediu uma coisa: ninguém fique sabendo onde eu vou ser enterrado, que eu não quero que ninguém vá lá no meu túmulo, que ele não queria ser famoso. E é assim que Satanás tem tentado dentro das igrejas. Ele vai dizer o seguinte, no versículo, ele vai repetir novamente, e ele vai dizer o seguinte no versículo de número 14: porque sois fortes. Queridos, olha que coisa interessante, João usa palavras positivas, ele não diz assim para aqueles jovens assim, olha, vocês precisam se fortalecer, vocês precisam ser fortes. Não, ele diz para eles, fala assim, vocês são fortes, para encorajar eles, e não desanimá-los diante das lutas. E ele quando diz assim, olha, por que vocês são fortes? Porque a palavra de Deus permanece em vós. É a palavra de Deus que permanece em vós, irmãos. A palavra de Deus tem permanecido em vós. Se a palavra de Deus não permanece em vós, irmãos, vocês estão perdidos. Vocês precisam da palavra de Deus. O que ele está ensinando aqui? Irmãos, no meio evangélico, há aqueles que são e aqueles que não são crentes. Sabe qual é a diferença do joio para o trigo? Se você pegar o joio e o trigo e olhar para eles, não tem diferença nenhuma.
Mas se você pegar e massacrar o joio e o trigo, o que tem lá dentro? No joio não tem nada. E o que tem no trigo? Semente. É por isso que 1 João 3,9 vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. O crente de verdade, ele tem a divina semente. A divina semente. Queridos, e ele vai dizer o seguinte: e tendes vencido o maligno. Aqui ele vai enfatizar outro aspecto da briga. Se de um lado tem a tentação do mundo, aqui nós temos agora a batalha espiritual. O diabo. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. E o que significa isso? Essa batalha é na mente. Esses jovens que ele está dizendo ali, creram sem ver ao Senhor Jesus. E é aqui que o maligno ataca o ponto fraco dos jovens. Em primeiro lugar, ele rouba a semente que é semeada. O pregador está pregando aqui, e o que acontece com a semente? Eu estou semeando. O diabo vai e rouba. Rouba para que vocês não ouçam a palavra e sejam salvos. Roubam. Roubam dizendo o seguinte: essa mensagem não interessa. Vamos embora, levanta, sai daqui, vai lá para fora, não fica aqui não. Esse pregador é chato, o pregador está falando demais. Rouba a semente. Outra coisa que o diabo faz, ele semeia mentiras o tempo todo. No meio do povo. Será que é assim mesmo? Semeia dúvida. Foi assim que ele fez com Eva. É assim que Deus disse? Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Será que realmente Deus vai mandar alguém para o inferno? Que isso? Semeia dúvidas. E Satanás tem feito isso. E como é que os jovens podem vencer essa batalha? O Salmo 119, 9 diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Quando o jovem guarda a palavra de Deus no seu coração, ele pode vencer essa batalha, tanto contra o mundo, contra o diabo. E eu queria terminar fazendo algumas aplicações, irmãos. Em primeiro lugar, há 3 tipos de pessoas na igreja. Há aqueles que são novos na fé, há aqueles que estão crescendo na fé, e há aqueles que são maduros na fé. E nós temos que instruir cada um conforme a sua idade. Cada um tem que receber a mensagem de acordo com a sua idade espiritual, para que possam crescer na fé. Outra coisa, João diz assim, vocês conhecem o Pai e têm desvencido o maligno. Conhecimento deve andar ao lado da prática. Vida cristã, irmãos, não é vida teórica, é vida prática também. Deus nos criou para as boas obras. Você aprende mais praticando. A vida cristã precisa ser praticada. Outra coisa, a repetição ajuda a aprender. O tempo todo João está repetindo, e você tem que repetir aquilo que a palavra de Deus diz, inculcar, bater com força, socar, até que entre. Outra coisa, João descreve o progresso espiritual deles, filhinhos, jovens, pais. Todos nós temos que progredir na fé. Antes, crescei na graça. Temos que crescer, amadurecer. Outra coisa,
Virão dias difíceis, como veio no tempo de João. Muitos vão se apostatar da igreja, muitos vão sair da igreja. Vão sair mesmo, irmãos. Nós já estamos vivendo esses dias, que a palavra de Deus diz que muitos cercar-se-ão de mestres. E nós já estamos vivendo esse dia, as pessoas estão cercadas dos mestres e pastores do YouTube. Cada um falando o que interessa para ele, de acordo com o desejo da carne dele. Nós já estamos vivendo isso. E o que a palavra de Deus nos diz aqui? Na igreja há os que são crentes de verdade e há os que não são crentes de verdade. Então não se assuste quando alguém sai da igreja. Não se assuste quando houver escândalos na igreja. Não se assuste, porque isso é bíblico. O que importa, queridos, é a sua vida. Por isso, a palavra de Deus diz, examine-se cada um a si mesmo, para ver se estáis firmados na fé. Examine seu coração nessa noite. Será que eu sou salvo de verdade? Será que eu sou crente de verdade? Ao invés de ficar apontando o dedo, olhe para você. E eu queria concluir dizendo o seguinte: o tema de João é uma volta às bases da fé cristã. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Guerra contra esse mundo, guerra contra Satanás. A igreja de Jesus será sempre atacada. Seus membros sempre serão alvos de Satanás e seus ardis. Precisamos estar preparados para a guerra. E para isso nós precisamos voltar à palavra, nos agarrarmos a ela e vivermos a palavra. Precisamos nos apegar ao Senhor Jesus, que pela graça nos fortalece pela luta contra o pecado. Precisamos estar unidos, irmãos, como igreja. Porque aqui na igreja, um fortalece o outro. Precisamos estar alertas. Tem que entender que esse mundo jaz no maligno. Não amem o mundo, pois aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Outra coisa, a vida cristã é uma guerra diária contra o pecado, a carne, a tentação, o diabo e o mundo. Mas o cristão pode ter certeza que essa batalha espiritual pode ser vencida com as armas de Deus. As lutas são grandes, irmãos, mas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E eu queria encerrar, porque às vezes as pessoas não entendem a seriedade das coisas. E o que eu vou falar aqui, eu falo com muito temor e muita reverência. Há uns meses atrás, vocês ouviram falar de um casal que foi assassinado pelo próprio filho. Esse casal era da igreja. O filho foi criado dentro da igreja. Quem conhecia ele intimamente, um daqueles filhos, aquele filho, disse que já tinha lido a Bíblia quando era novo. Mas o problema dele aconteceu quando ele foi para a faculdade. E lá ele conheceu a droga. E por se envolver com drogas, caiu no pecado. E acabou matando o pai e a mãe. Agora, sabe qual é o pior? Dizem que ele matou o pai e a mãe no domingo. E na segunda-feira ele foi num culto na igreja. E na terça-feira ele suicidou. Me explique isso, irmãos. Como que um menino faz o que fez e depois vai na igreja? A pior coisa que pode acontecer com você pai, com você jovem, é você primeira coisa, é você supervalorizar o diabo. Cuidado com isso. Eu não estou aqui valorizando demais o diabo, não. Porque a palavra, o próprio João vai dizer assim, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo.
Mas o pior problema que pode acontecer com a igreja é subestimar o diabo. E nesses dias o diabo tem feito uma algazarra no mundo terrível. E tem muito pai dormindo. E tem muito jovem dormindo. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus desperte a sua vida. E que Deus te abençoe nessa noite. Amém?